Nesta aula nós vamos falar a diferença entre citação e referência. Bem, segundo a NBR 10.520 de 2002, que é a norma vigente para a citação da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Mas como que funciona isso? Quando você está fazendo um trabalho e você pesquisa um documento na internet ou num livro, aquele material é de um outro autor. Então, você tem que fazer uma citação dentro do texto. Então, dessa forma, a citação é a forma que você vai utilizar aquele material, mas de forma correta, né? De forma ética, dando a devida importância aí àquele autor. Vamos ver um exemplo agora de citação. Nós temos o primeiro exemplo aqui, conforme Machado, 1998, p. 380. Quem é Machado? Machado não é o nome da pessoa que publicou essa frase, que está, nesse caso, em aspas. Machado é o último sobrenome desse autor. Então, no caso, já 1998 é quando foi publicado, e o p. 380 é falando que essa frase foi retirada da página 380 deste livro ou deste artigo. Nesse caso aí, essa citação é uma citação direta, mas em outras aulas nós vamos ver mais com detalhe como fazer isso. Temos aí abaixo aí Dixon Apo de Melo, 1977, p. 187, também é uma outra citação direta, né, que tem aí aspas diretas com menos de 3 linhas. Em outra aula também nós vamos ver como fazer essa citação, que aqui tem a palavra, o aparecimento da palavra apode, que é citado por. Agora nós vamos estar trabalhando como elaborar as referências. O que seria referência? Referência é quando você termina o seu trabalho, você fez várias citações aí ao longo desse trabalho, você tem que juntar tudo aquilo que você citou lá ao final do seu trabalho, mas colocando, além do nome do autor ali, que nós usamos, né, o último sobrenome, o ano e a página, você tem que colocar também os dados principais, onde foi publicado, se foi um livro, se foi um artigo, tem que ter detalhes. Então, isso vai ser justamente a lista de referências. Então, as referências que está prevista aí na NBR 6023 de 2002 são as obras citadas e consultadas para a elaboração de um trabalho técnico e científico. Devem ser organizadas de modo a constituir uma lista única de referências. É claro que tudo que tem está referenciado num trabalho, ao final dele, tem que ser citado. Então, vamos ver um exemplo agora, no próximo slide, de referência. Nesse caso aí, nós temos dois exemplos. No primeiro exemplo aí, nós temos Cook, Gumpers, J. et al. O que é isso? Isso daí vai se tratar de uma referência aí, com mais de 3 autores, que também depois nós vamos ver uma aula mais específica sobre isso. Mas nessa norma, ela pega e fala que você pode colocar et al, caracterizando que tem mais de 3 autores, ou então colocar como está abaixo aí, Barbedo, Nakagawa, Barbedo, Zanin, cada um deles é um autor. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 autores. Nesse sentido, como que eu vou detectar que tem 4 autores? Porque está separado em ponto e vírgula.
Então, por isso, voltando ao exemplo acima, você me pergunta, por que está em negrito a construção social da alfabetização? Porque isso se trata de um livro, então esse livro, o título dele, tem que vir com ênfase, tem que vir destacado. Então, no caso, a norma, ela fala que ela tem que vir ou em negrito ou sublinhado. Tem os outros dados, no caso esse livro é de uma tradução, né, de revisão técnica, também tem que ser colocado. Porto Alegre, o local de publicação, Arte Médica, é a editora, 1991 ano, 283p, nesse caso, tem 283 páginas esse livro. Voltando aí no segundo exemplo, nós temos um título grande, né? Qualidade fisiológica de semente de pepino, CV, pérola, em função da idade, do tempo de repouso pós-colheita de frutos. Uma dica: quando você tem um título que ele não está sublinhado e é um título muito detalhado, suspeite que possa ser um artigo científico. Nesse caso aí, nesse exemplo, realmente é. Por quê? Porque pesquisa agropecuária brasileira, que está em negrito, nesse caso é o nome de uma revista científica, e aí por isso que aparece dessa forma. Aí nós temos também o volume, a página. Observe que a página, o P, esse Pzinho veio na frente, que está P905-13, ou seja, ele está mostrando que esse trabalho ele está entre as páginas 905 e 913. E, por último, no artigo científico só aparece o ano, que é 997. Muito obrigada pela atenção. Em breve, novas aulas. Made with Doodlecast Pro.